Olá, gente! Mais um encontro marcado e dessa vez para mencionarmos novamente as intempéries causadas por declarações impensadas, mal elaboradas por parte de quem deveria raciocinar, ter um pouco mais de calma, de tranquilidade ao levar a população, ao levar aos brasileiros o que pensa, o que acredita e também conscientizar da população o seu objetivo maior com cada atitude. Então, na última eleição ficou a lição que o ódio não é um bom conselheiro, e você de uma forma ou de outra ficar fomentando a ira, ficar fomentando as transgressões de opinião, então a discordância gratuita também não vai colaborar em nada. Diz a frase que eu prefiro ter paz do que ter razão, Bom, mas paz ser voz também é medo, e ninguém merece viver eternamente com medo. E fica claro a nossa possibilidade de agregar, a nossa possibilidade de ajudar, emitindo opiniões, ajudando, contribuindo. Afinal de contas, ninguém é o senhor dono da verdade. Independente dos seus conceitos pessoais, não existe. Vivemos numa sociedade com uma diversidade enorme e que temos que respeitar. Afinal de contas, viver em sociedade é viver com o diferente, é viver também com a consciência de que a melhor forma de contribuir é o respeito e aprender com o diferente. Foi assim que esta semana se causou aí um grande borbulho, olha, o Lula tem que dar, não tem que dar entrevista, criou-se uma dramaticidade do que poderia ser dito nessa entrevista do Luiz Inácio Lula da Silva, só que nada. O óbvio do óbvio, demonstrou mais uma vez que é aquela criança com o dedo sujo apontando para o defeito dos outros, não acrescentou em nada a entrevista do Lula que pudesse ser de conotação a contribuir, a não ser a opinião pessoal dele, e aquele cara que perdeu as últimas eleições está inconformado na situação que se encontra. Bom, qualquer um ser humano que estivesse no lugar onde ele se encontra, com certeza não estaria muito satisfeito e estaria apontando, atirando para todos os lados. Mas, em contrapartida, existem também aqueles com falso paternalismo. Se de um lado, a esquerda, o PT, entre aspas, algumas pessoas e membros importantes do PT, não podemos generalizar, mas se utilizou do poder para manipular a opinião pública, para se manter no poder, no seu projeto de permanência, de perpetuação do poder, também não podemos dizer que é diferente quando falamos do nosso atual governante. Também, a sua maneira, o seu modo, também busca trazer um falso paternalismo, busca trazer aí uma proteção à população brasileira de tudo que não presta, e tudo que não presta, segundo a visão pessoal dele. Então, tudo que não serve na visão dele, não serve para ninguém, e tenta-se trazer a expectativa e a moralidade de discursos de que é para o seu bem que estamos fazendo isso. Com isso, uma boa parte da população encontra-se alienada. Isso mesmo. Aquele que você concorda por tudo e qualquer coisa, vem mantendo a sua alienação, defendendo uma tese, defendendo uma causa que, se analisar sem levar passionalidade em conta, ele vai ter uma grande percepção de que não é o que ele acredita ser. A pergunta é, por que você persiste em acreditar em algo que nem você mais acredita? Em que houveram demonstrações de incapacidade, de ingerência, de inabilidade para se governar esse país até o momento. É muito curto o espaço, sim, porém, apesar do curto espaço do tempo, o que a gente percebe até o momento é aquele velho jargão de que ficar chutando cachorro morto. Ficar chutando cachorro morto, vira e mexe. A gente ouve o atual governo falando mal do PT, do ex-presidente, de uma esquerda, de uma ideologia de esquerda, e trabalho, ações que venham a nos convencer de que a nova metodologia, a atual metodologia está correta,
Não tem, precisamos de coisas práticas, ações práticas, resultados. E esses resultados, infelizmente, nós até o momento não encontramos. O que encontramos até o momento é uma série de acusações, de adjetivos, sempre à esquerda. Está na hora de você mostrar serviço, está na hora de você mostrar a sua capacidade e resultados. O brasileiro precisa de resultados e foi um dos principais motivos pelo qual decidiu mudar o governo federal. Decidiu mudar de uma vez por todas e de uma maneira radical o que vinha sendo desenvolvido no governo através do PT, o ex-presidente Lula, Dilma e até o Michel Temer. Porém, a demonstração de falso paternalismo, de que eu sei o que é bom para você e você concorda enquanto é conveniente. Só que vai chegar o momento em que, quando bater de frente com as suas opiniões, você vai dizer, ei, calma, eu votei em você. Mas o eleito vai dizer, olha, muito obrigado, mas quem manda sou eu e eu quero assim. Assim foi a grande polêmica quanto ao veto do comercial do Banco do Brasil, em que aparece negros, aparece provavelmente, pelo que todo mundo diz, é uma transexual, em que pessoas de piercing, brinco na orelha, cabelo comprido, como se nós vivêssemos em uma sociedade em que não existe isso no país. Não existe isso no país. E uma outra forma mais drástica, do presidente dizer, vocês sabem o que eu penso e minha forma de pensar. Nós sabemos, presidente, da sua forma de pensar, mas a sua forma de pensar, como já diz a frase, é a sua e não de uma população brasileira. O senhor não pode governar para a direita. O senhor foi eleito para todos. Mas eu vou governar o país para a maioria. Não. O senhor foi eleito para a maioria, pela maioria, mas para governar para todos. O senhor tem que governar para todos e ouvir todos. Uma frase bastante importante do presidente foi quando ele diz, olha, a escola sem partido ou escola para os dois partidos tem que ser igual. Concordo plenamente. É melhor e mais contribui de maneira mais positiva quando o colégio tem a liberdade de que todos possam falar de esquerda, de direita, de centro, essa possibilidade de enriquecer o ser humano para que ele tenha escolhas e não ser alienado, abrir mão de todas as possibilidades de conhecimento, de análise, de toda a situação em que o país atravessa, já vem durante a história. O ser humano, o indivíduo, o jovem, merece ter acesso a todos os pontos de vista, Nenhum vai ser determinante. O determinante vai ser a escolha dele após uma análise profunda. Cabe à direita, esquerda, centro, quem quiser pensar diferente, que traga conhecimento sólidos, alicerçados, para que esse jovem possa fazer a escolha. O que não pode é tolir a possibilidade desse jovem ter acesso. Então, quando o presidente Bolsonaro diz que a escola sem partido é errado, mas que se tem que ser um partido tem que ser para todos. Correto, presidente? Espero que o senhor, ao invés de colocar sem partido, coloque para todos os partidos e assim exercer a verdadeira democracia. Ainda sobre a polêmica, dos valores pessoais do presidente, que ele acredita que ele é o detentor de que deve aplicar o que ele acha que é bom para todos. Ele ainda, depois desse comercial, ainda veio com aquela frase que o país não pode ser visto para um turismo sexual gay. Bom, presidente, o Brasil é conhecido pelo carnaval, que não, simbologicamente não quer dizer que carnaval seja turismo sexual, não necessariamente. Nós somos conhecidos pelas belezas naturais que nós temos, nós somos reconhecidos pela culinária, somos reconhecidos por inúmeros valores, e não especificamente pelo turismo sexual, e muito menos o turismo sexual gay. Aliás, o senhor, o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele foi até Israel. Israel, depois da Turquia, no Oriente Médio, é o país considerado como a oásis gay. Presidente, o senhor foi em Israel. Israel é livre, casais podem andar tranquilamente, de maneira mais explícita do que até no Brasil, e o senhor estava lá. Bom, aí é meio contraditória a visão do senhor. O senhor esteve no país que tem toda essa liberdade, enquanto que aqui o senhor
pensa de uma forma diferente. Outra coisa, o turismo sexual deve ser combatido. Ninguém é a favor. Ninguém é a favor. Não quer dizer que um comercial direcionado a uma diversidade real em nossa sociedade, não possa ser visto e encarado de frente. Bom, se primeiro passo foi proibir que um filho, uma esposa, um parente, um membro da família veja pessoas negras, com piercing, cabelo comprido, com tatuagem, transexual pela TV, o próximo passo, então, seria o quê? Nos leva a pensar que seria tirar todos da rua também, porque quando desliga a televisão, a família vai para a rua e vai se deparar com pessoas assim. Não faz sentido. Não faz sentido e o Brasil não merece ter uma regressão, né, da sua democracia. E outro detalhe, o turismo sexual não pode ser compreendido apenas com as garotas, né? Os homens vêm para se servirem, entre aspas, se podemos dizer assim, sexualmente das nossas garotas ou do público gay. Turismo sexual se abrange a muito mais opções, o leque é enorme, né? A não ser que o senhor ache que seja ofensivo também dizer que as mulheres de outros países venham fazer turismo sexual. Ou o senhor não quer aceitar, de repente, uma posição como essa, ou o presidente da República acredita que simplesmente, neste caso, numa visão machista, é possível. Isso não é uma afirmação, é apenas uma suposição, uma analogia, dependendo do que o senhor vem passando. Então, o brasileiro precisa ter uma consciência maior na prática do que acredita. Família tradicional. Sou conservador da família tradicional. Aquela família, como vê aqui na imagem, aquela família em que todo mundo vestido, comportado, dentro de um padrão, desde comportamento às vestimentas, só que isso não implícita que exista nessa imagem de família tradicional valores tradicionais. Na típica família tradicional de anos, desde a época da colônia, nós víamos que existiam famílias tradicionais, mas que cometiam ilicitudes morais, né? Havia o pai que levava o filho para um bordel para tirar a virgindade, um antro, em que o senhor presidente da República e muitos que defendem o conservadorismo e a família tradicional não concordam. Na família tradicional, dentro da história da sociedade brasileira, nós sabemos de homens que largavam as suas esposas, né, da sua família tradicional e iam para bordéis. Iam para bordéis atrás de prostitutas e tudo que envolviam ambientes prostíbulos assim. Mas da tradicional família existia isso, a imagem, a mulher que sofria, a esposa que sofria, porque era o homem que mandava, né? Ela tinha que ser submissa, algumas até sofriam violência física, mas era permitido dentro da tradicionalidade para se manter uma imagem tradicional de uma família correta, e muitas não sendo felizes. Isso não quer dizer que a felicidade está em ser tradicional ou não, mas sim no que realmente nós pregamos. Enquanto isso, em nosso país, enquanto se discute se deveríamos ter famílias tradicionais, o que é que acontece? Muitas famílias estão passando fome. Muitas famílias estão passando necessidade. Muitas famílias estão carentes. E aí seria muito mais importante nós observarmos problemas deste peso, desta conotação, em que iríamos atender real a necessidade, né, da família brasileira, suas necessidades de empregos essenciais para a subsistência. O governo prometeu tiro, porrada e bomba na violência. E nós, recentemente, vemos que no Rio de Janeiro, que é quase um símbolo, uma simbologia de que o governo não consegue implementar o que promete, não consegue colocar em prática o que falou durante a campanha política, famílias estão morando na calçada, são abandonadas, morando na rua como indigentes e foram obrigadas a sair das suas casas pelo comando criminoso, né? Pelo comando do crime organizado. E aí? Se prometeu tiro, porrada e bomba que resolveria isso, a segurança pública, e até agora, e até o momento, o máximo que tivemos foi a ideia de que a posse, né,
de arma em casa resolveria o problema. Enquanto isso, nada. O tiro, porrada e bomba contra o crime organizado ainda está no papel e ainda dependendo de aprovação do Sérgio Moro, mas não foi isso que foi prometido. Se prometiu com veemência que seria solucionado o mais rápido possível. Tem questões em que o povo fica maltratado, e infelizmente ainda perdido sem saber para que lado correr, não sabe se fica nesse extremismo de esquerda, extremismo de direita, estamos polarizados, o brasileiro é levado a pensar de uma forma ou de outra, não tem uma terceira, uma quarta, uma quinta via e vai sofrer cada vez mais as consequências. O povo brasileiro se vê quase que alienado ou escravizado por uma opção na urna. O brasileiro tem a liberdade, a democracia de mudar de opinião como vota na urna. Quando você vota e não está satisfeito, daqui a 4 anos você muda, mas até lá você tem o direito de reclamar, pedir, exigir, e foi assim que alguns presidentes tiveram impeachment, por não atender a necessidade da população. Estamos torcendo, sim, pelo governo, estamos torcendo, sim, apesar da fragilidade demonstrada pelo atual presidente, estamos torcendo por ele, sim, porque torcer por ele é torcer por um aumento de salário digno, é torcer pela qualidade de vida, é torcer pelo bem-estar de todo brasileiro. E até lá, para a gente evitar essas imponderáveis discussões que não levam a nada, bom, basta lembrar que, às vezes, a forma como você pensa, as pessoas não é a maneira como elas realmente são. Então, não é porque você acredita que tem que ser daquela maneira que vai ser. Nosso abraço e a gente se encontra na próxima, com certeza. Muito obrigado mais uma vez.